O som do sino da capela ainda tremia no ar quando a mão da condessa-mãe desceu como sentença sobre o rosto de Helena, a criada mais antiga do solar de Valmont. A bofetada não deixava sangue, deixava mácula. O castiçal de prata reluziu no corredor, testemunha muda, enquanto a voz da senhora cortava como gelo. Vossa ousadia não tem perdão. Sua filha não porá os pés na ala nobre outra vez. Atrás de Helena, agarrada ao avental gasto, estava Lívia, sua filha de 15 anos, fina como ramo de inverno, os olhos grandes demais para o mundo que a esmagava. Ela não sabia qual era seu crime, só sabia o peso daquela injustiça. Não importava o quanto limpasse, costurasse, calasse, a pobreza sempre era culpada primeiro. O corredor do solar cheirava a cera de abelha e a reprovação antiga. As paredes de pedra conservavam o frio de gerações, e os retratos dos ancestrais Valmont pareciam julgar cada passo de quem não carregava sangue azul nas veias. Helena mantinha a cabeça baixa, mas seus ombros tremiam, não de medo, e sim de uma raiva muda, daquela que as mulheres sem voz aprendem a engolir como vidro moído. Lívia, por sua vez, segurava o tecido gasto do avental materno com dedos tão apertados que as juntas ficaram brancas. Ela conhecia aquele aperto. Era o mesmo que sentia quando a fome apertava de madrugada, quando o vento entrava pelas frestas do quarto de criados, quando as outras meninas da aldeia riam de seus vestidos remendados. E então veio o grito. Não um grito de raiva. Um choro de criança, dilacerante, contínuo, como se o próprio castelo tivesse um coração pequeno e ferido. O som vinha do alto da ala da duquesa e ninguém ali ousava subir. A pequena Lady Amélia, filha única do duque, estava há semanas sem dormir. Chorava noites inteiras e o castelo inteiro adoecia com ela. Criados com olheiras, médicos sem respostas, rezas repetidas até perderem sentido. O choro ecoava pelos corredores como lamento de alma penada. Tinha algo de primitivo naquele som, algo que furava a compostura dos nobres e atravessava as paredes grossas do solar. As criadas mais jovens benziam-se ao passar pela ala infantil. As governantas trocavam olhares apreensivos. Os lacaios murmuravam entre si que aquela criança era amaldiçoada, castigo pelos pecados da mãe morta, diziam alguns. Obra de feitiçaria, juravam outros. A verdade, porém, era mais simples e mais cruel. Ninguém sabia como amar aquela menina sem quebrá-la ainda mais. Diziam que era birra, outros cochichavam que era maldição. A condessa-mãe dizia apenas que era vergonha. E que vergonha se corrigia com disciplina. Naquela manhã, contudo, o duque havia dado ordem. Quem fizer minha filha dormir terá recompensa. Quem falhar será despedido. E ainda assim, as amas tremiam, as governantas se escondiam, os doutores se limitavam a receitas amargas que só arrancavam mais lágrimas da menina. O desespero tinha cheiro próprio no solar de Valmont. Misturava-se ao aroma de alfazema que as criadas espalhavam pelos cômodos, ao incenso que o padre benzia nos cantos escuros, às tinturas medicinais que os médicos prescreviam com pomposa ignorância. Era o cheiro do fracasso aristocrático, daqueles que tinham tudo, exceto a única coisa que importava: paz. Foi quando Lívia, no impulso desesperado de ver a mãe humilhada e a casa inteira afundar, deu um passo adiante. Permiti-me tentar, murmurou quase sem voz. A condessa-mãe riu, um riso curto, cruel, que ecoou pelo corredor como o estalar de um chicote. Uma filha de criada, a brincar de salvadora. Os lábios da mulher se curvaram em desdém puro. Ela era magra como lâmina, vestida em negro perpétuo desde que enterrara o marido 20 anos antes. Usava a viuvez como armadura e o luto como cetro. Seus dedos, carregados de anéis antigos, apontaram para Lívia com a precisão de uma sentença judicial.
Já não basta tua mãe ter a petulância de questionar minhas ordens? Agora, a filha ousa oferecer-se como se fosse digna de tocar em sangue nobre? Mas o duque, chamado às pressas pelo alvoroço do choro que não cessava, apareceu no topo da escadaria. Duque Adrien de Valmont, alto, trajando luto como segunda pele, com o olhar de quem já perdera o melhor da vida e agora só administrava ruínas com dignidade. Tinha a postura de estátua. Ombros retos, queixo erguido, mãos sempre às costas, como se carregasse o peso do ducado inteiro na espinha. Os cabelos escuros caíam em ondas disciplinadas, mas havia fios prateados nas têmporas, prematuros demais para seus 35 anos. O rosto esculpido em ângulos severos parecia feito para comandar exércitos, não para embalar crianças. Os olhos dele pousaram em Lívia como se ela fosse poeira no chão. E ainda assim, havia naquele olhar um cansaço tão antigo que quase parecia pedido de socorro. Deixai-a subir, ordenou ele, e sua voz tinha a textura de pedra raspando pedra. Nada mais me resta além da última tentativa. O silêncio que se seguiu foi denso, como chumbo derretido. A condessa-mãe abriu a boca para protestar, mas o olhar do duque a fez recuar. Era raro, raríssimo, que Adrien contrariasse a mãe. Mas quando o fazia, não havia apelo possível. Ele desceu os 3 primeiros degraus da escadaria e cada passo ressoou como decisão final. Se falhardes, disse ele, encarando Lívia pela primeira vez de verdade, sereis banida deste solar para sempre. Vossa mãe também. Compreendestes? Lívia sentiu o chão oscilar sob seus pés. Compreendeu, sim. Compreendeu que estava jogando a vida inteira, a dela e a de Helena, numa única aposta. Mas também compreendeu que não fazer nada seria assistir a própria mãe definhar de humilhação, assistir ao castelo inteiro afundar em desespero, assistir a uma criança inocente sofrer sem fim. Ela assentiu, a garganta apertada demais para palavras. Lívia subiu. Cada degrau parecia um tribunal. O corredor da ala nobre tinha cheiro de lavanda e de silêncio caro. As tapeçarias bordadas em ouro contavam histórias de batalhas gloriosas, de casamentos vantajosos, de títulos conquistados e preservados. Havia lustres de cristal que captavam a luz das velas e a devolviam em fragmentos de arco-íris. Havia espelhos venezianos emoldurados em prata. Havia móveis entalhados por mestres artesãos que haviam morrido séculos antes. E havia também olhares. As criadas que circulavam pela ala nobre pararam suas tarefas para observar a intrusa. Algumas escondiam sorrisos maldosos atrás de panos de limpeza. Outras balançavam a cabeça em pena antecipada, pena daquela tola que se oferecera para o sacrifício. Uma delas, mais velha, murmurou baixo ao passar. Pobre menina, não sabe que a ala infantil é cemitério de reputações. Lívia fingiu não ouvir. Seus sapatos velhos, remendados 3 vezes, faziam um ruído surdo contra o chão de mármore polido. Ela nunca havia pisado ali. Sabia da existência daquele lugar apenas por relatos. Histórias sussurradas nos porões, descrições invejosas trocadas entre as criadas mais jovens. Ver aquilo com os próprios olhos era como entrar num livro de contos proibido, mas não havia encanto algum no que a esperava. Lá dentro, no quarto infantil decorado com cortinas de seda azul celeste e móveis pintados à mão com cenas campestres, Amélia se contorcia no berço como uma tempestade presa em corpo pequeno. A menina tinha não mais que 3 anos, mas parecia ainda menor, consumida pelo próprio desespero. O rosto estava vermelho e inchado de tanto chorar. Cachos louros grudavam na testa suada. Os puninhos se agitavam no ar como se lutassem contra inimigos invisíveis. A governanta tentava segurá-la com mãos duras, mas a criança se debatia com força surpreendente. A ama oferecia leite em mamadeira de prata, mas Amélia virava o rosto com violência, derrubando o líquido no chão.
Um médico de casaca preta e óculos redondos murmurava palavras latinas como se fossem encantos, examinando a língua da criança, apalpando o pescoço, franzindo o senho em concentração teatral. Não há febre, declarou ele como se isso resolvesse tudo. Trata-se de temperamento. A menina é voluntariosa. Voluntariosa? Repetiu a governanta, Madame Sabine, com voz afiada. Era uma mulher de meia idade, cabelos presos em coque severo, vestido cinza sem um único ornamento. Tinha olhos pequenos e perspicazes, olhos que viam tudo e perdoavam nada. Voluntariosa é eufemismo para mimada, doutor. O que a menina precisa é de pulso firme. O que a menina precisa, cortou o duque entrando no quarto atrás de Lívia, é de paz. E vós todos falhais em proporcioná-la. O tom era glacial. Madame Sabine empalideceu e recuou um passo. O médico engoliu em seco e começou a guardar os instrumentos com mãos apressadas. A ama baixou a cabeça, murmurando desculpas. O duque acenou com impaciência. Saí. Todos. Hesitaram. Trocaram olhares incrédulos. Deixar uma criada a sós com a herdeira do ducado? Impensável. Mas Adrien repetiu a ordem, desta vez com um volume que não admitia desobediência. Saí. Saíram, como sombras expulsas pela luz. A porta se fechou com um som pesado, definitivo, e então restaram apenas 3 almas naquele quarto. O duque, que se apoiou contra a parede com os braços cruzados e expressão ilegível. Amélia, que continuava a chorar com soluços cada vez mais fracos, esgotados, e Lívia, que permaneceu de pé no centro do cômodo, sentindo-se pequeníssima. E então, Lívia fez algo que ninguém ousara. Não tentou dominar o choro. Aproximou-se devagar, cada passo medido, respeitoso. O chão de mármore estava frio sob seus joelhos quando se ajoelhou ao lado do berço. Ela podia sentir o cheiro do quarto. Perfume de lavanda misturado com algo mais amargo, medicinal. Podia ouvir a respiração agitada da menina, entrecortada de soluços. Podia ver, na luz fraca das velas, como Amélia era pequena, tão assustada. E falou com a menina como se falasse com uma pessoa inteira, não com um objeto frágil que poderia quebrar a qualquer momento. Eu sei, sussurrou. E sua voz tinha a textura de cobertor de lã, macio e quente. Também há noites em que o mundo parece grande demais, muito barulhento, muito escuro, e ninguém parece entender. Amélia soluçou, como se reconhecesse aquela verdade. Os olhinhos azuis, vermelhos e inchados de tanto chorar se voltaram para Lívia com algo parecido com surpresa. Ou seria esperança? Ninguém nunca havia falado com ela daquele jeito. Ninguém nunca havia se ajoelhado ao lado do berço, em vez de pairar acima, autoritário e impaciente. Ninguém nunca havia admitido que o mundo podia, sim, ser assustador mesmo quando se tinha tudo. Às vezes, continuou Lívia, estendendo a mão devagar, permitindo que a menina decidisse se queria tocar. Eu também tenho medo. Medo de não ser boa o bastante. Medo de errar. Medo de ser esquecida. Um punhinho pequeno se fechou ao redor do dedo de Lívia. O aperto era forte, desesperado, como de quem se segura em tábua no meio do mar. Mas sabes o que aprendi? Lívia sorriu, mesmo com os olhos marejados. Aprendi que o medo passa, não sozinho, nunca sozinho, mas quando alguém fica, quando alguém canta, quando alguém simplesmente fica. A menina piscou, devagar. As lágrimas ainda escorriam, mas o choro estava diminuindo. Era como se, pela primeira vez em semanas, alguém tivesse validado sua dor em vez de tentar calá-la. Lívia tirou do bolso uma pequena trouxa de tecido. Não era feitiço, era cuidado. Desdobrou o pano com reverência, revelando folhas secas de camomila, suas flores pequenas e amareladas preservadas com atenção, e um raminho de erva doce, ainda com o aroma de anis que perfumava o ar.
O mesmo remédio humilde que Helena usava para acalmar febres de criados, para ajudar bebês com cólicas, para trazer paz quando o corpo doía e a mente não descansava. Pediu água morna. Ninguém se mexeu, porque não havia ninguém além do duque, que a observava com expressão indecifrável, os olhos estreitados como se tentasse desvendar enigma. Água morna, repetiu Lívia, desta vez olhando diretamente para ele, sem baixar a cabeça como as outras criadas faziam. Não por insolência, mas porque havia uma criança sofrendo e hierarquias sociais pareciam absurdas diante daquela dor. Por um instante, achou que ele a expulsaria, que gritaria pela ousadia, que declararia aquilo charlatanismo de pobre. Mas Adrian, com um movimento brusco que traía alguma emoção sob a máscara de pedra, puxou o cordão de seda que chamava os criados. O som do sino ecoou longe, nos corredores. Momentos depois, uma criada apareceu à porta com uma bandeja. Era jovem, os olhos arregalados de curiosidade e medo. Entregou a jarra de água morna com mãos trêmulas, quase derrubando, e desapareceu antes que alguém pudesse lhe dirigir a palavra, como rato que teme ser visto. Lívia trabalhou com mãos seguras, mesmo com o duque observando cada movimento. Despejou água num copo pequeno de porcelana pintada. Copo caro demais para ela tocar em circunstâncias normais. Adicionou as ervas com cuidado, medindo nas pontas dos dedos. 3 flores de camomila, não mais, para não amargar demais. Um pedacinho do caule da erva doce esmagado entre os dedos para liberar os olhos. Esperou. A paciência era parte do remédio. A infusão precisava de tempo para liberar seus olhos suaves, suas propriedades calmantes. Viu a água mudar de cor, do transparente para um amarelo pálido, quase dourado. O aroma que subiu era simples, quase insignificante, comparado aos perfumes caros do quarto. Rosas importadas, incensos orientais, pomadas medicinais com nomes latinos pomposos. Mas tinha algo de honesto naquele cheiro. Cheirava a cuidado. Cheirava a casa, não a palácio. Cheirava a noites em que Helena cuidara dela mesma, quando era pequena e chorava de frio ou fome. Cheirava a amor sem condições. Umedeceu os lábios da menina com 2 gotas apenas. Amélia não recusou. Sua língua pequena tocou o líquido, sentindo o gosto. Adocicado da erva doce, levemente amargo da camomila, mas suave, gentil. Lambeu os lábios, os olhinhos se arregalando levemente, e piscou devagar, como se reconhecesse algo ancestral naquele sabor. E então Lívia começou a cantar. Não uma canção de salão com letras em francês e melodias complexas que requeriam anos de estudo. Não um hino religioso solene e distante, mas uma cantiga antiga, de aldeia, que Helena cantava quando o frio parecia atravessar paredes, quando a fome apertava, quando o mundo era duro demais para palavras. Dorme, pequena, que a noite é amiga. As estrelas vigiam teu sono sem dor. A lua te embala, a brisa te abriga. Dorme, menina, no colo do amor. A voz de Lívia não era treinada. Nunca tivera aulas de canto. Nunca aprendera a respirar do diafragma. Nunca praticara escalas e arpejos. Não tinha vibrato de ópera que fazia as damas aristocráticas chorar de emoção estética. Não tinha volume de corais que enchiam catedrais. Mas tinha algo que todas as áreas do mundo, com toda a sua técnica impecável, não conseguiam imitar: sinceridade. Cada nota saía do peito, não da garganta. Saía do lugar onde as mágoas se guardavam, onde as alegrias pequenas se acumulavam, onde a esperança teimosa insistia em brotar mesmo em solo pedregoso. Cada palavra carregava memória, memória de noites frias, quando ela própria era pequena e chorava sem entender por quê. Memória de abraços maternos, que eram tudo que Helena podia dar quando não havia comida ou calor.
Memória de promessas simples que eram cumpridas porque eram as únicas possíveis. A melodia era suave, repetitiva, como o balanço de um berço. Subia e descia em intervalos pequenos, nunca exigindo demais, nunca assustando. Era como água correndo sobre pedras. Inevitável, constante, pacificadora. Lívia cantou olhando para Amélia, apenas para ela. Não havia plateia, não havia julgamento, não havia performance. Era apenas uma alma cansada oferecendo consolo a outra alma cansada, usando o único instrumento que possuía. Sua voz imperfeita, mas verdadeira. Fecha os olhinhos, o dia passou. Amanhã traz promessas de sol e de flor. Mas agora descansa, o tempo parou. Dorme, querida, no colo do amor. E algo extraordinário aconteceu. Amélia chorou mais uma vez, e como quem finalmente encontra a margem do rio, aquietou-se. Os olhos pesados piscaram devagar. O punho abriu, revelando dedos minúsculos e delicados. O corpo inteiro pareceu derreter no colchão, a tensão escoando como água, e o castelo inteiro pareceu prender o fôlego. Pouco a pouco, a menina adormeceu. O silêncio que se seguiu foi tão sagrado que doía. Lívia permaneceu ajoelhada, sem ousar se mover, observando a respiração suave da criança. Amélia dormia com a boca entreaberta, um fio de baba escorrendo pelo canto, os cachos louros espalhados no travesseiro bordado. Parecia, finalmente, o que sempre deveria ter sido. Apenas uma menina pequena, cansada, precisando de descanso. O duque não se movera. Continuava encostado na parede, mas agora seus braços haviam caído ao longo do corpo. A expressão de pedra tinha rachaduras. Ele olhava para a filha com algo que poderia ser alívio, ou espanto, ou uma dor tão profunda que não cabia em nome. "Como te chamas?" perguntou ele, e a voz saiu rouca, como se não fosse usada com frequência para fazer perguntas, apenas para dar ordens. "Lívia, Vossa Graça." Ele assentiu rígido, como se aquele nome precisasse ser arquivado numa gaveta mental importante. "A partir de hoje ficarás na ala de minha filha, por contrato." Fez uma pausa, e então acrescentou, quase para si mesmo, "E que ninguém ouse lembrar-te de teu lugar, enquanto meu lugar de pai estiver em ruínas." As palavras penderam no ar como confissão involuntária. Adrien de Valmont, Duque de Valmont, senhor de terras que se estendiam por 3 condados, herdeiro de títulos que remontavam às cruzadas, acabara de admitir falha, e admitira não para um conselheiro, não para um padre, mas para uma criada de 15 anos que cheirava a sabão de cinzas e carregava remédios de pobre no bolso. Ele saiu sem mais palavras, a porta se fechando atrás dele com um som definitivo. Lívia ficou a sós com Amélia. Ficou ajoelhada ao lado do berço até as pernas formigarem. Ficou observando a menina dormir como se vigiasse tesouro. E quando finalmente se levantou, sentiu o peso do impossível nos ombros. Acabara de entrar numa gaiola dourada, onde o luxo era tão perigoso quanto a fome. Lá embaixo, nos corredores de pedra, a condessa-mãe desceu o castelo inteiro com a indignação nos ombros, o rosto contorcido em fúria muda. Helena, porém, não chorou, apenas apertou as mãos, agradecendo ao céu por um instante de justiça. Ainda assim, o destino cobraria seu preço. A partir daquele momento, Lívia pisaria numa gaiola dourada, onde a inveja era afiada e o perdão inexistente. Lívia ganhou um quarto pequeno, porém limpo, com uma janela que dava para os jardins. Comparado ao quartinho que dividia com a mãe nos fundos do solar, um cubículo sem janela, onde o mofo desenhava constelações nas paredes, aquilo era palácio. Havia uma cama de verdade, não um catre. Havia lençóis que cheiravam a alfazema, não a suor acumulado. Havia uma escrivaninha, uma cadeira, uma jarra de porcelana para lavar o rosto.
As roupas eram melhores também, nada ostentoso. Seria impensável vestir uma criada como dama. Mas o tecido era novo, sem remendos, sem manchas que nenhuma lavagem conseguia tirar. Ganhara 3 vestidos, um cinza, um marrom, um azul escuro, todos com gola alta, mangas compridas, cintura marcada, todos adequados para quem cuidava de crianças nobres. Comida vinha quente, 3 vezes ao dia, servida em bandejas que uma criada mais jovem trazia com expressão neutra. Pão fresco, carne cozida, legumes temperados, às vezes até uma fatia de torta. Lívia comia devagar, ainda desacostumada com a ausência de fome. Mas os olhares vinham frios. Na mesa dos criados, porque Lívia ainda comia com os criados, não tinha lugar na mesa nobre. Chamavam-na de ambiciosa. Murmuravam que ela seduzira o duque com artimanhas, que usara a criança como escada, que logo cairia, porque quem sobe rápido despenca mais rápido ainda. Ela acha que é especial, sibilou uma lavadeira, fingindo não olhar para Lívia. Mas logo o duque se cansa, sempre se cansam. Ouvi dizer que a mãe dela ensinou feitiços, acrescentou outra, benzendo-se. Bruxaria de pobre, põe ervas na comida da menina, faz ela dormir à força. Lívia apertava os lábios e continuava comendo. Não valia a pena responder. Sabia, por experiência dolorosa, que defesas só alimentavam boatos. Na ala nobre, o veneno era mais refinado, mais sutil, mas não menos letal. Madame Sabine, a governanta, fazia questão de manter o controle através de pequenos golpes diários. Inspecionava o quarto de Lívia sem aviso, vasculhava gavetas, examinava costuras. Criticava a maneira como Lívia dobrava os lençóis do berço de Amélia, a temperatura da água do banho, o tom de voz usado para conversar com a criança. «Lembra-te, menina», disse ela numa tarde, ajustando os óculos de armação fina enquanto observava Lívia trocar a roupa de cama. Um passo em falso e serás devolvida ao pó. Não era ameaça vazia. Madame Sabine tinha o ouvido da condessa-mãe, e a condessa-mãe tinha influência sobre o duque, ou pelo menos tinha até recentemente. A governanta deixava claro, em cada gesto, em cada olhar, que Lívia estava ali por tolerância, não por direito, e o duque era pedra. Visitava a filha todas as manhãs, sempre no mesmo horário. 7 horas em ponto. Batia na porta, porque agora Lívia dormia no quarto ao lado do infantil, com porta conectora. Entrava sem esperar resposta. Aproximava-se do berço onde Amélia ainda dormia, observava a menina por longos minutos, às vezes tocando a testa com as costas da mão, verificando se havia febre. Depois olhava para Lívia. «Ela dormiu bem?» Perguntava, sempre as mesmas palavras. «Sim, Vossa Graça». «E comeu?» «Sim, Vossa Graça». Ele assentava, girava nos calcanhares e saía, sem agradecimentos, sem conversas, apenas o dever cumprido. Mas Lívia notava coisas. Notava que, às vezes, ao virar-se para sair, ele hesitava por uma fração de segundo. Notava que os ombros dele, sempre tão retos, pareciam menos pesados quando via a filha em paz. Notava que, numa ocasião, ele quase sorriu quando Amélia riu no sono. Havia uma dor nele que não se explicava apenas pela ex-esposa falecida. Os criados cochichavam histórias. Diziam que a duquesa, Lady Isabelle, fora bela e cruel. Diziam que traíra o marido com um conde vizinho. Diziam que antes de morrer, de febre, de parto, de coração partido, as versões variavam. Deixara ao duque uma última ferida. A revelação de que nunca o amara, que casara apenas pelo título. Outros iam além. Sussurravam que Amélia talvez nem fosse filha legítima, que os cabelos louros da menina, tão diferentes dos cabelos escuros do duque, eram herança do amante, que Adrien criava a criança por dever, não por amor. Lívia não acreditava nisso. Tinha visto a maneira como ele olhava para Amélia. Havia dor, sim, mas também havia algo feroz,
algo protetor. Ele podia ser de pedra com o mundo inteiro, mas com aquela menina havia fissuras. Mesmo assim, todas as noites, quando Amélia ameaçava recomeçar a tempestade, porque as crianças têm memória emocional e o medo demora a ser desaprendido, era Lívia quem a acolhia. Ela não tinha joias, tinha paciência, não tinha título, tinha braços firmes e um coração que não desistia. Sentava-se ao lado do berço, segurava a mãozinha da menina, cantava baixinho. Às vezes contava histórias que Helena lhe contava, histórias de princesas que venciam dragões com bondade, de sapateiros mágicos, de árvores que davam frutos de ouro. Mas a princesa ficou com o príncipe? Perguntava Amélia, já com 3 anos e meio, já falando em frases completas. Nem sempre, respondia Lívia com honestidade. Às vezes, a princesa descobria que era mais feliz sozinha, com seus livros e seus jardins. Então ela não era feliz? Era. Apenas de um jeito diferente. Amélia pensava nisso, a testinha franzida, e acabava aceitando. Aceitava porque Lívia nunca mentia para ela. Nunca prometia finais impossíveis. Nunca dizia que o mundo era justo, apenas que mesmo injusto ainda havia cantos de beleza. E aos poucos o castelo começou a respirar. Os criados notaram. As olheiras diminuíram. O humor geral melhorou. Até a condessa-mãe, resistente como ferro enferrujado, admitiu, nunca em público, mas em conversa privada com Madame Sabine, que a situação estava administrável. Mas paz atrai inveja. Inveja nos palácios sempre vem vestida de seda. A mudança começou numa madrugada de chuva grossa, quando o céu parecia desabar em lâminas líquidas sobre o solar de Valmont. O vento uivava como criatura ferida, arrancando telhas do telhado com sons de madeira rasgada. Fazia as janelas tremerem nas dobradiças antigas, as cortinas se agitarem mesmo fechadas, como se o próprio ar estivesse inquieto. Raios rasgavam a escuridão em clarões violentos que transformavam o mundo em negativo por frações de segundo. Tudo branco e preto, sem meio termo. E o trovão que seguia parecia vir de dentro da terra, profundo, retumbante, fazendo as paredes de pedra vibrarem. Lívia acordou não com o barulho da tempestade. Já estava acostumada com noites barulhentas, mas com o toque pequeno e quente na face. Abriu os olhos sobressaltada e viu Amélia ao lado da cama, uma aparição pálida na escuridão. A menina estava descalça, os pés pequenos gelados no chão de pedra, tremendo, não só de frio, mas de algo mais. O camisolão branco de dormir estava encharcado de suor, grudando no corpo magro. O cabelo louro estava escuro de umidade, colado na testa. Lívia. A voz era um fiapo quase inaudível sob o barulho da tempestade. Estou quente, muito quente. Lívia sentou-se de um salto, o coração disparando. Tinha acordado muitas vezes com Amélia ao lado da cama. Pesadelos eram comuns, mas aquilo era diferente. Aquilo tinha o cheiro do perigo. Acendeu a vela com mãos que tentaram não tremer. A luz fraca, oscilante, revelou o que já temia. O rosto da menina estava vermelho demais, com manchas irregulares nas bochechas. Os olhos brilhavam com febre, não o brilho saudável de criança feliz, mas o brilho vítreo, molhado, de doença. Os lábios estavam rachados apesar de Lívia tê-los umedecido antes de dormir. Vem cá, querida, pegou a menina no colo. Amélia era leve demais, sempre fora, mas agora parecia ainda mais frágil. Levou-a de volta ao quarto infantil, cada passo rápido mas cuidadoso. Depositou-a na cama grande. Não mais no berço, porque Amélia já tinha 4 anos e havia insistido em cama de menina grande. Tocou a testa com as costas da mão, um gesto que aprendera com Helena. Depois tocou as bochechas, o pescoço, a nuca. A pele ardia, febre alta, alta demais, perigosa. O pânico tentou subir na garganta de Lívia, mas ela o engoliu. Pânico não curava ninguém.
pânico apenas atrapalhava. Correu até a porta, abriu com força. O corredor estava escuro, silencioso, exceto pelo barulho distante da tempestade. Chamou pela criada de plantão. Sempre havia uma, desde que Amélia começara a dormir melhor, uma precaução. A moça apareceu sonolenta, saindo de um quartinho lateral. Ainda amarrava o avental, os olhos inchados de sono. "Chame o médico. Agora!" ordenou Lívia, e algo na voz fez a jovem acordar completamente. "Mas o Dr. Morrison está fora, senhora. Foi chamado a outra propriedade ontem, com as estradas alagadas." Gesticulou para a janela, onde se via cortinas de chuva iluminadas por raios. "Não volta antes de amanhã de tarde, talvez." O chão pareceu oscilar sob os pés de Lívia. "Então chame Madame Sabine. Chame alguém. Rápido!" A criada desapareceu corredor abaixo, os passos rápidos ecoando. Lívia voltou para Amélia, que agora tremia violentamente, os dentes batendo com som de castanholas. Enrolou a menina em cobertores. Não muitos, porque sabia que febre alta requeria resfriamento, não aquecimento, mas o suficiente para o tremor. "Dói", gemeu Amélia, a vozinha quebrando. "Tudo dói, Lívia." "Eu sei, querida. Eu sei. Mas vou cuidar de ti, prometo. Promessa perigosa. Promessa que poderia quebrar." Mas Lívia a fez mesmo assim, porque havia coisas que precisavam ser ditas, verdades ou não. A criada desapareceu corredor abaixo. Lívia voltou para Amélia, que agora tremia violentamente, os dentes batendo. Enrolou a menina em cobertores, mas a febre não cedia. Pelo contrário, subia. Madame Sabine chegou em minutos, o robe preto esvoaçando, o cabelo solto pela primeira vez, fios grisalhos caindo sobre os ombros. Examinou a criança com expressão cada vez mais grave. "Isto é castigo", murmurou como se falasse consigo mesma. "Castigo divino, a mãe pecadora, a filha paga o preço." "Isso não é castigo", cortou Lívia, a voz mais dura do que pretendia. "É febre, precisa de tratamento." "E quem és tu para dizer o que precisa?" Madame Sabine endireitou-se, os olhos faiscando. "O médico não está. Mandarei buscar o padre. Rezaremos." Rezas não baixam febre. O duque entrou como tempestade. Ainda vestia a roupa de dormir sob o robe de veludo negro, os cabelos desalinhados, os pés descalços. Parecia pela primeira vez desde que Lívia o conhecera, humano. Vulnerável. "O que acontece?" "Febre alta, Vossa Graça", respondeu Madame Sabine, recuperando a compostura. "Já mandei chamar o padre. É obra de... Cale-se." O silêncio foi absoluto. Madame Sabine empalideceu, a boca abrindo e fechando como peixe fora d'água. Adrián caminhou até o berço, pegou a filha no colo. Amélia gemeu, a cabecinha caindo no ombro do pai. Ele fechou os olhos por um segundo, o maxilar tenso, e quando os abriu, havia pânico. "Quem pode ajudar?" perguntou não a Madame Sabine, mas a Lívia. E Lívia, naquele momento, sentiu o peso de tudo. Da vida de uma criança, da esperança de um pai, da própria sobrevivência. Mas também sentiu algo mais, a certeza de que tinha conhecimento. Não conhecimento de livros grossos e palavras latinas, mas conhecimento de mãos que curavam, de ervas que funcionavam, de cuidado que salvava. "Eu posso", disse ela, "mas preciso de coisas. Panos limpos, água fresca da fonte, não da cisterna. Preciso de folhas de hortelã, de casca de salgueiro, de... Trarão tudo." Adrián depositou Amélia de volta no berço com cuidado infinito. Depois olhou para Madame Sabine. "Obedecei-a." "Mas, Vossa Graça..." "Obedecei." Não era pedido. Era ordem absoluta. Madame Sabine saiu, a dignidade ferida, mas obediente. Os criados começaram a trazer o que Lívia pedia. Bacias de água fria, panos de linho, ervas frescas do jardim de inverno. Lívia trabalhou sem parar. Fez compressas frias para a testa, para os pulsos, para os tornozelos.
Preparou um chá com casca de salgueiro, o mesmo que Helena usava para febres teimosas. Molhou os lábios da menina com gotas do líquido amargo, cantarolou baixinho para distraí-la do desconforto. A febre não cedeu de imediato, lutou como inimigo invisível. Amélia delirava, chamava pela mãe morta, chorava sem lágrimas. Adrian ficou de pé ao lado do berço, as mãos apertadas nas costas, observando cada movimento de Lívia. Não disse nada, não interferiu. Apenas ficou, presença sólida, testemunha silenciosa. As horas se arrastaram. Lá fora, a tempestade continuava. Dentro, a batalha era mais silenciosa, mas não menos feroz. E então, quando o céu começou a clarear, um clarão cinzento, tímido, entre nuvens ainda carregadas, Amélia enfim respirou com calma. A testa esfriou. O corpo parou de tremer. E ela dormiu. Não um sono agitado de doença, mas um sono profundo, honesto, sem sobressaltos. O duque, exausto, afundou numa cadeira. Passou as mãos pelo rosto, e quando as tirou, havia umidade nos olhos. Não lágrimas completas. Homens de pedra não choram, mas algo próximo. Lívia, também exausta, estava encostada na parede, os braços doendo, os olhos ardendo de cansaço. Mas sorriu. Pequeno, cansado, mas sincero. Adrian viu aquele sorriso, e algo nele rachou. Fizeste o que um médico não fez, murmurou ele, a voz rouca de emoção contida. Fizeste o que eu não pude. Lívia baixou a cabeça. Eu só fiz o que minha mãe faz todos os dias, Vossa Graça. Cuidar, mesmo quando ninguém vê. Adrian ficou em silêncio, como se aquela sentença abrisse uma porta antiga dentro dele. Uma porta que ele trancara há muito tempo, quando descobrira que títulos não garantem lealdade, que riqueza não compra amor verdadeiro, que sangue nobre pode ser tão vazio quanto sangue pobre. E pela primeira vez, ele enxergou Lívia não como criada, mas como força serena, como dignidade sem palco, como alguém que fazia o certo não por dever contratual, mas por bondade essencial. Descansa, disse ele, levantando-se. Vigiarei minha filha agora. Era despedida gentil, mas também era reconhecimento. Lívia saiu cambaleante, foi ao próprio quarto, desabou na cama. Dormiu com o uniforme ainda vestido, os sapatos ainda calçados. E sonhou com nada, porque estava cansada demais até para sonhar. Quando acordou, horas depois, havia uma bandeja na escrivaninha. Pão fresco, queijo, maçãs, um bilhete em caligrafia elegante. Obrigado. Ave. 2 palavras, mas pesavam como mundos. Quando o equilíbrio começou a nascer, quando Amélia finalmente ria nos jardins, quando o solar de Valmont parecia respirar ar novo, o mal retornou com luvas perfumadas. A condessa-mãe trouxe para Valmont uma convidada, Lady Isadora, jovem nobre de sorriso impecável e ambição afiada. 22 anos, cabelos negros presos em tranças elaboradas, vestidos de seda que sussurravam a cada passo. Filha de um barão empobrecido, mas com linhagem impecável, declarou que Isadora seria a escolha perfeita para dar uma mãe de sangue a Amélia e, sobretudo, devolver ao duque uma esposa à altura do nome. É tempo de seguires em frente, Adrian, disse a condessa-mãe durante o jantar, a voz doce como mel envenenado. Amélia precisa de figura materna adequada, e tu precisas de herdeiro, um herdeiro legítimo. A palavra legítimo pairou no ar como acusação. Adrian não respondeu, mas seu maxilar se contraiu. Isadora sorriu, gentil. Seria honra, Vossa Graça. E devo dizer que Lady Amélia é encantadora. Tão delicada. Nos salões, Isadora fingia doçura. Conversava com as damas, elogiava os arranjos florais, tocava piano com talento adequado. Mas nos corredores, quando ninguém de importante observava, deixava cair veneno. Encontrou Lívia numa tarde, quando esta trazia Amélia de volta do jardim.
A menina tinha flores no cabelo, risos nos lábios, sujeira nas mãos de tanto cavar a terra. Estava feliz. Isadora olhou para a cena com desdém mal disfarçado. Uma criada não cria uma duquesa, murmurou apenas alto o suficiente para Lívia ouvir. Cria um hábito de desobediência, de vulgaridade. Lívia apertou a mão de Amélia, mas não respondeu. Vossa Graça já percebeu isso, tenho certeza, continuou Isadora, examinando as unhas. Por isso me trouxe, para restaurar a ordem. E então se afastou, o vestido esvoaçando, deixando rastro de perfume caro. Amélia puxou a manga de Lívia. Eu não gosto dela. Não precisas gostar, querida. Apenas ser educada. Porque papai a trouxe. Lívia não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não era apropriada para a criança. Madame Sabine, aliada natural de Isadora, começou a arquitetar o golpe final. Via em Isadora a chance de recuperar controle perdido. Começou a fazer relatórios detalhados sobre Lívia. Como ela permitia que Amélia brincasse demais na terra, como ensinava canções impróprias, como não mantinha distância adequada. A menina a chama de amiga, relatou Sabine à condessa-mãe com horror. Amiga, como se fossem iguais. E então veio a armadilha. Numa noite de lua cheia, quando o solar recebia convidados para baile em homenagem a Isadora, Madame Sabine forjou a acusação. Disse que Lívia havia roubado um broche de família, peça valiosa, herança da falecida duquesa. O broche apareceu misteriosamente entre as roupas de Lívia, plantado com cuidado. A condessa-mãe exigiu punição imediata. Convocou todos ao salão principal, incluindo Helena, que foi trazida das cozinhas para assistir ao suplício moral da filha. Lívia foi arrastada ao centro do salão. Convidados pararam de dançar. Músicos calaram as harpas. O silêncio se espalhou como mancha de óleo. Ladra! Cuspiu a condessa-mãe, erguendo o broche como evidência. Ingrata! Demos-lhe teto, comida, confiança, e ela nos rouba. Helena, pálida como mortalha, tentou dar um passo à frente, mas foi contida por guardas. Isadora a assistia de longe, o sorriso pequeno e satisfeito. Lívia olhou para o broche. Nunca o vira antes. Sabia com certeza absoluta que não o pegara. Mas também sabia que ninguém ali acreditaria em sua palavra contra a da condessa-mãe. O duque entrou no salão, chamado às pressas. Estava em traje de gala. Casaca preta bordada em prata, mas o rosto estava duro como mármore. Os olhos pousaram no broche, depois em Lívia, e a antiga frieza retornou como inverno. Dize a verdade. Lívia encarou o salão lotado, os olhares famintos por vê-la cair. A chuva batia nas janelas como se o céu também fosse testemunha. Viu a mãe, os olhos cheios de lágrimas contidas. Viu Amélia, que havia descido escondida e observava da escadaria o rostinho confuso. A verdade, Vossa Graça, sua voz tremeu, não de culpa, mas de dor. É que eu não preciso roubar o que nunca me pertenceu. Pausa. Respiração. O que eu queria era apenas que Lady Amélia dormisse em paz. Foi então que Amélia, pequena e ainda com as marcas do medo no rosto, entrou correndo. Algo raro, porque normalmente obedecia regras, mas algo dentro dela, algo primitivo e verdadeiro, não permitiu ficar parada. Ela correu até o pai, puxou a casaca dele com força. "Papai!" gritou, e a palavra ecoou pelo salão. "Lívia não roubou nada, ela me salvou." O duque ajoelhou-se diante da filha, as mãos nos ombros dela. "Amélia, eu sei quem pegou", continuou a menina, a voz pequena, mas firme. "Vi Madame Sabine. Ela colocou no quarto de Lívia quando eu estava escondida brincando. Achei que fosse presente. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Adrien ergueu-se devagar. Olhou para Madame Sabine. A mulher estava pálida, os lábios tremendo. Isto é mentira de criança", tentou ela. "A menina não sabe o que diz." "Minha filha não mente." A voz do duque era baixa, perigosa.
E eu... Ele se virou para a condessa-mãe. Estou cansado de mentiras nesta casa. Foi ao escritório. Voltou minutos depois com algo nas mãos. Uma carta antiga, selada e esquecida. A encontrara semanas antes, ao arrumar os pertences da falecida esposa. Abriu diante de todos. A letra era da duquesa morta. Leu em voz alta, e cada palavra caiu como pedra. Meu amado Adrien, se lês isto, já parti. Deixo-te com verdades que não tive coragem de dizer em vida. Madame Sabine foi paga por minha família para controlar esta casa, para afastar qualquer um que se aproximasse de ti ou de Amélia com afeto verdadeiro. Paguei-a para que nossa filha se mantivesse isolada, pois eu não sabia amar, e não queria que ela aprendesse a amar alguém que não fosse de nossa linhagem. Isadora, minha antiga dama de companhia, sempre ambicionou teu título. Ela rondava mesmo quando eu vivia. Perdoa-me. Fui cruel porque tive medo. E medo transforma amor em gaiola. O salão estava petrificado. Adrien ergueu o olhar. Nele havia fogo, não contra Lívia, mas contra os que a cercavam. Vossa crueldade, disse ele, encarando a condessa-mãe, quase matou minha filha. Não com veneno, mas com solidão. E diante de todos fez o gesto que ninguém esperava. Tirou o broche da mesa e o colocou na mão de Lívia. Se há um roubo aqui, foi de minha honra, por eu ter permitido que a humilhassem. Sua voz foi baixa, mas cada palavra caiu como martelo. A partir de hoje, Lívia não responde mais a ninguém nesta casa além de mim. A justiça veio sem que Lívia precisasse levantá-la com as próprias mãos. Madame Sabine foi entregue à guarda do ducado por fraude e conspiração. Confessou tudo em interrogatório. Os pagamentos recebidos, as ordens seguidas, os anos de manipulação. E sem proteção, perdeu tudo. Cargo, teto, respeito. Foi vista semanas depois pedindo abrigo num convento distante, o cabelo raspado, as mãos calejadas de trabalho. Lady Isadora, desmascarada publicamente, foi enviada de volta à família com o nome manchado. Seus pretendentes desapareceram como sombras ao sol. Seu pai, o barão, tentou exigir reparações, mas recebeu apenas uma carta do duque. Vossa filha tentou comprar o que não se vende. Que arque com o preço. A condessa-mãe não foi presa, porque nobres raramente são, mas recebeu a punição que mais temia, o exílio social. A porta dos salões se fechou. Os convites cessaram. A autoridade murchou diante da verdade. Ela retirou-se para uma propriedade no norte, onde o inverno é longo e a companhia escassa. Helena, a mãe de Lívia, foi libertada da humilhação com um simples decreto. Tornou-se supervisora das cozinhas, cargo que vinha com salário justo, quarto próprio e, mais importante, dignidade. Recebeu também uma casa pequena no vilarejo, telhado novo, janelas grandes, jardim nos fundos. Não sei o que dizer, murmurou ela, apertando as mãos da filha. Não digas nada, mãe. Apenas vive. E Helena viveu. Pela primeira vez em décadas, viveu sem medo. Quanto a Lívia, a maior reviravolta não veio em ouro, mas em escolha. Numa manhã de primavera, quando o céu estava limpo e as roseiras finalmente floresciam após inverno rigoroso, Adrien chamou-a ao jardim. Amélia brincava entre as flores, rindo baixinho, riso que antes parecia impossível. Perseguia borboletas, os cachos louros voando ao vento. O duque com a rigidez de sempre, mas com algo diferente nos olhos, algo parecido com esperança, segurava algo nas mãos. Um anel antigo, não ostentoso, mas carregado de história. Era o anel de seu avô, dizia-se, dado à avó numa época em que casamentos ainda podiam ser por amor. Não te prometo um amor fácil, disse ele, a voz baixa, quase hesitante. Sou o homem quebrado, aprendi a amar através de perdas, mas vi quem tu és, quando ninguém aplaude. Vi teu cuidado quando ninguém repara. E, minha filha, te chama de lar. Lívia sentiu o vento leve no rosto.
o perfume das rosas, o peso do impossível. Olhou para Amélia, que agora corria em direção a ela, com flores nas mãos. Olhou para Adrian, esse homem de pedra que, afinal, tinha coração. Vossa Graça, eu não busquei isto, eu sei. A voz dele falhou, quase imperceptível. Por isso mesmo, é justo. Ele não estava pedindo que ela salvasse o mundo. Não estava pedindo que ela preenchesse vazio deixado por outra. Estava pedindo simplesmente que ficasse, que continuasse sendo quem sempre fora, gentil sem esperar retorno, forte sem ostentação, presente sem exigir palco. Lívia olhou para o anel, pequeno, simples, mas honesto. Se aceito, disse ela devagar, é porque escolho. Não por título, não por riqueza, mas porque aqui encontrei casa. E quando estendeu a mão, permitindo que ele colocasse o anel, o jardim inteiro pareceu suspirar de alívio. Amélia gritou de alegria, pulando entre eles, abraçando as pernas de ambos. Agora Lívia fica para sempre. Adrien ajoelhou-se e abraçou a filha, olhou para Lívia por cima da cabeça loura da menina. Para sempre, prometeu. A cerimônia foi pequena. Não houve pompa excessiva, não houve convidados aos montes. Apenas a capela do solar, com velas acesas, com flores silvestres nos altares, com o padre local conduzindo os votos. Helena estava na primeira fileira, chorando sem vergonha, lágrimas de alegria pura. Os criados assistiram, alguns com alegria genuína, outros com resignação. Mas todos entenderam a mensagem. O impossível acontecera. E quando o padre declarou, declaro-vos marido e mulher, duque e duquesa de Valmont. O silêncio que se seguiu foi sagrado. Lívia, agora duquesa, olhou para o próprio reflexo no espelho veneziano do corredor. Vestia seda azul celeste, não por vaidade, mas porque Adrien insistira que ela escolhesse o que quisesse. O cabelo estava preso em tranças simples, flores brancas entrelaçadas. Não tinha joias além do anel, mas tinha dignidade. E quando desceu ao salão principal, aquele mesmo salão onde fora humilhada, de braços dados com o duque, com Amélia segurando a barra do vestido, os aplausos que ecoaram não eram de cortesia, eram de reconhecimento. Na festa que se seguiu, modesta mas alegre, Lívia dançou. Não sabia dançar valsas de salão, mas Adrien a guiou com paciência, e ela aprendeu. "Tens certeza disto?" murmurou ele no meio do rodopiar. "De quê? De mim, deste mundo, desta gaiola." Lívia sorriu, pequeno mas verdadeiro. "Não é gaiola quando se tem chave." "E tu me deste a chave." Ele não respondeu. Apenas apertou a mão dela com mais força, naquela noite quando a chuva ameaçou voltar, porque a primavera ainda traz tempestades. Amélia dormiu cedo, abraçada ao braço de Lívia, no quarto infantil que agora tinha a porta aberta para o quarto ducal. O duque, sentado ao lado da lareira no quarto principal, observou a chuva pela janela. Lívia aproximou-se, pousou a mão no ombro dele. "Está bem?" Ele virou-se. E naquele olhar havia algo novo. Paz. "Estou. Pela primeira vez em anos, estou." E quando ela se sentou ao lado dele, a cabeça apoiada no ombro dele, ouvindo a chuva cair e a respiração tranquila de Amélia vindo do quarto ao lado, Adrien sussurrou como quem reza. A justiça às vezes vem em forma de canção. E Lívia, fechando os olhos, concordou em silêncio. Porque justiça, naquele mundo de títulos herdados e crueldades naturalizadas, não era apenas punir os maus. Era também permitir que os bons vencessem, permitir que o cuidado fosse visto, permitir que a dignidade triunfasse sobre a arrogância. E ali, naquele solar que um dia parecera prisão, agora havia lar, 2 anos depois. O solar de Valmont nunca fora tão vivo. As janelas estavam abertas, deixando entrar luz e brisa. Os jardins floresciam em cores que antes ninguém notava. Os criados sorriam ao trabalhar, não por obrigação,
mas porque o medo havia sido substituído por respeito. Amélia, agora com 5 anos, corria pelos corredores carregando livros. Lívia insistira que ela aprendesse a ler cedo, e a menina devorava histórias com fome de quem descobriu o mundo novo. «Papai! Lívia, olhem!» gritou ela, irrompendo no escritório onde Adrian revisava documentos e Lívia bordava ao lado da janela. Segurava um livro aberto, os olhos brilhando. Aprendi esta palavra sozinha, benevolência. Adrian sorriu. Não um meio sorriso, não um gesto educado, um sorriso verdadeiro. E sabes o que significa? Bondade, respondeu Amélia orgulhosa. Como a de Lívia. Lívia riu, puxando a menina para um abraço. E como a tua, querida, bondade se ensina sendo bondoso. Naquela tarde chegou uma carta. Era de Helena, que agora administrava não apenas as cozinhas do solar, mas também um pequeno negócio de doces na aldeia. Dizia que estava bem, que fora convidada para ensinar receitas em propriedade vizinha, que a vida tinha sabor novo. Lívia leu a carta em voz alta, a voz embargada de emoção. Quando terminou, Adrian pousou a mão sobre a dela. «Tua mãe venceu», disse ele, «assim como tu». «Nós vencemos», corrigiu Lívia, «todos nós». E era verdade, porque naquele lugar onde antes reinava frieza e medo, agora havia calor. Não o calor falso das lareiras aristocráticas, mas o calor verdadeiro dos abraços sinceros, das risadas espontâneas, das canções cantadas antes de dormir. E quando a noite caiu, e Amélia finalmente adormeceu, sem choro, sem medo, apenas cansaço saudável de criança que brincou o dia inteiro, Lívia e Adrian ficaram no quarto, lado a lado, ouvindo a respiração suave da menina. «Não sabes», murmurou Adrian, «nunca agradeci de verdade». «Por quê?» «Por me ensinares a ser pai. Por me ensinares que amor não é fraqueza. Por ficares». Lívia virou-se para ele, segurou o rosto duro entre as mãos delicadas. «Não precisas agradecer. Eu não fiquei por dever. Fiquei porque aqui encontrei tudo o que sempre busquei sem saber. Dignidade, propósito, amor». Eles se beijaram. Não um beijo de paixão ardente, embora houvesse amor ali, profundo e verdadeiro, mas um beijo de reconhecimento. De duas almas que haviam atravessado tempestades e encontrado porto. E lá fora, a lua cheia iluminava o solar de Valmont, transformando as pedras antigas em prata líquida. A história da filha da criada, que virou duquesa, não terminou naquela noite. Terminou, na verdade, em todos os dias que se seguiram, dias comuns, ordinários, repletos de pequenos cuidados e grandes significados. Mas se perguntassem a Lívia qual fora o momento mais importante, ela diria sem hesitar: não foi o casamento, não foi a coroação como duquesa, não foi o reconhecimento público. Foi a primeira noite em que Amélia dormiu em paz. Porque ali começara tudo. Ali, no cuidado de uma criança, no gesto simples de cantar uma cantiga antiga, no ato revolucionário de escolher gentileza quando o mundo pedia dureza. E como em todos os finais justos, os bons foram recompensados não com ouro ou títulos, embora tivessem isso também, mas com algo infinitamente mais precioso, a possibilidade de viver sem medo, de dormir em paz, de acordar sabendo que, apesar de tudo, apesar da injustiça do mundo, ainda havia cantos onde a bondade vencia. E no solar de Valmont, sob a luz prateada da lua, aquele canto finalmente florescera.